No Rio de Janeiro, quem é que vocês devem escolher? O ruim ou o pior? É mais ou menos assim que está o Rio de Janeiro. Esse segundo turno que vai ter, por exemplo, Eduardo Paes, do DEM, e o Marcelo Crivella é uma prova de que a esquerda precisa, obviamente, dialogar melhor. A gente sabe que foi iniciado ali conversas entre o Marcelo Freixo e outros grupos dentro da esquerda para poder montar uma frente ampla com uma candidatura forte para poder levar a esquerda para o segundo turno e derrotar o Crivella ou derrotar o Eduardo Paes, mas não chegaram a um acordo. Alguns alegam que foi o partido, outros alegam que foi outro partido. Eu vou basicamente culpar parte da esquerda, que não entendeu, obviamente, que a luta não é pelo protagonismo de um partido ou de outro. A luta é pelo Brasil, a luta é pela democracia e contra o fascismo. É basicamente isso. E, inclusive, vou esclarecer aqui também uma coisa que muita gente tem reclamado quando fala sobre a situação do Rio de Janeiro, alegando que, mas o Freixo foi muito prepotente em se colocar como candidato, não dando opção a outros partidos de esquerda a lançarem outros nomes. E eu vou trazer para vocês aqui uma coisa de bastidores de partido, obviamente, para que vocês entendam por que foi cogitado desde o começo uma candidatura do Freixo com uma frente ampla apoiando ele. Bora pro vídeo. Pois é, meu amigo, se você acha que a situação do nosso país está ruim é porque você não sabe a situação do Rio de Janeiro, que além de ter reeleito de novo o Carlos Bolsonaro, o vereador federal, que nada faz além de postar fake news nas redes sociais e xingar o povo no perfil do pai também, enfim, acabou levando para o segundo turno o Marcelo Crivella junto com o Eduardo Paes. E está levando, inclusive, parte da militância de alguns partidos a pedirem voto para Eduardo Paes. O próprio PT, inclusive, já sinalizou positivamente o apoio ao Eduardo Paes no segundo turno. E aqui que entra, obviamente, a minha crítica primeiro. É óbvio que vão tentar atrelar esse apoio do PT a uma aproximação do PT com o centro, já que o DEM está sendo magicamente transportado da direita para o centro, mas a minha crítica aqui é em relação à frente ampla, ou frente, pelo menos, forte que deveria ter surgido no Rio de Janeiro, e acabou não surgindo. O que aconteceu? A gente sabe que nos últimos anos praticamente toda a eleição no Rio de Janeiro tinha ido para o segundo turno e sempre com um candidato de esquerda ou com um candidato que tinha apoio da esquerda. Agora em 2020 a gente viu tudo o que estava acontecendo em relação ao Crivella, que chegou durante um período muito grande, inclusive pré-eleição, a liderar pesquisas de intenção de voto, e a gente viu Marcelo Freixo se mobilizando com outros partidos da esquerda no Rio de Janeiro para montar uma frente ampla. Ao perceber que não tinha, obviamente, uma consolidação de apoio em torno do nome do Marcelo Freixo, o próprio Freixo desistiu de se lançar candidato a prefeito do Rio de Janeiro, e a gente viu esse cenário que a gente tem agora no Rio de Janeiro. Você vai ter de escolher entre não votar, que eu não aconselho ninguém deixar de votar, até porque se você não se importa com a política, se você não participa da política, você acaba se tornando vítima dela, ou você vai ter de ir votar no Crivella ou no Eduardo Paes. Detalhe, o Crivella passando por todos esses problemas que a gente sabe de corrupção, desvio de dinheiro até lá da sua gestão, inclusive teve a candidatura impugnada, recorreu, e o Eduardo Paes, que também tem seu nome aí envolvido em vários esquemas supostamente também de corrupção durante o período que ele foi gestor, como eles falam, né, que ele foi prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Onde é que entra a minha crítica aqui? Muitas pessoas falaram que era muita prepotência do Marcelo Freixo se lançar já como pré-candidato a prefeito do Rio de Janeiro, com o apoio da esquerda, sem nem tentar dialogar para ver se tinha outro nome. E aí agora eu vou trazer para vocês um bastidor que tem, obviamente, na política e que muitos de vocês às vezes não sabem. Quando vocês veem, por exemplo, um candidato lançar o nome dele ou pré-lançar o nome dele, é porque já foi feita uma pesquisa interna e que não pode ser publicada, obviamente, porque você não pode, por exemplo, divulgar algumas pesquisas fora do período eleitoral, mas você consegue colher informações, obviamente, e aí o partido apresenta ali, ó. A gente fez essa pesquisa aqui de intenção de votos e o político que mais tem intenção de votos aqui, que mais é querido, ou que mais tem popularidade para ser candidato a prefeito aqui na cidade do Rio de Janeiro, é o Marcelo Freixo. Isso, obviamente, os grupos que participaram da negociação, que tentaram montar essa frente, sabiam. Óbvio isso, eu falo porque eu já participei de outros processos eleitorais e sei como é que funciona. Se faz pesquisas, obviamente, aí as pesquisas internas mostram lá as informações. O próprio Ciro já falou, inclusive, isso em 2018, que ele tinha algumas pesquisas internas que mostravam alguns dados assim, alguns dados assados, inclusive pesquisas internas que mostravam que se ele se juntasse com o PT, a possibilidade de ele ganhar a eleição sendo cabeça da chapa seria maior, e que se ele se juntasse como vice, o resultado não seria tão bom, enfim.
Isso, palavras do Ciro que eu estou trazendo para vocês, que são de bastidor da política. Só que o que é que acabou acontecendo? Os partidos políticos não se entenderam. Todos quiseram protagonismo. Não aceitaram que, segundo as pesquisas internas, obviamente, o Freixo era o mais popular, o que tinha mais chance de ir para o segundo turno e quem sabe até levar, baseado em todo o cenário que a gente tem no Rio de Janeiro hoje, e aconteceu uma fragmentação. Tivemos várias candidaturas de esquerda no Rio de Janeiro, mas 3 se destacaram, né? A da Benedita da Silva, a da delegada Marta e a da Renata Souza pelo PSOL. E aí quando você vê, por exemplo, os números da eleição do Rio de Janeiro, que você vê o Marcelo Crivella indo para o segundo turno com uma votação menor que a somatória, por exemplo, dos votos da Benedita com a Marta, ou da Benedita com a Marta e da Renata, você entende categoricamente que a esquerda precisa engolir um pouco do seu egoísmo. Nesse momento não era para PT, PDT, PSOL tá pedindo voto útil no Eduardo Paes contra o Crivella. Nesse momento, era para a esquerda estar pedindo voto para a esquerda no segundo turno, se tivesse entrado em um consenso. E é essa parte aqui que eu sou complicado em relação a alguns militantes. Porque toda vez que eu falo isso, a culpa é do PDT, não, a culpa é do PT, não, a culpa é do PCdoB, não, a culpa é do PSOL, que o Freixo já queria se lançar candidato e não perguntou aos outros. E não é assim que funciona, meu amigo. Na política, o cara não chega assim e fala, eu vou ser candidato e acabou. Ele traz informações. E aí o grupo olha aquela informação, vê se aquilo ali vale, outras pesquisas são feitas. Só que no Rio de Janeiro, na minha humilde opinião pelo menos, aparentemente a esquerda está conformada com o cenário político que foi construído lá. Porque se você vê que, basicamente, se você unisse, pelo menos, eu não vou nem colocar o PSOL nem o PCdoB, se você unisse basicamente ali a Benedita com a Marta, você estava no segundo turno. Se montasse uma chapa de 2 mulheres, uma do PT e uma do PDT, você conseguia ir para o segundo turno. Se você montasse uma chapa com o PSOL, a mesma coisa. Se fosse com o Freixo, que tinha muita popularidade, a mesma coisa. Basta lembrar de 2016. O problema é que no frigir dos ovos, como a gente costuma utilizar o ditado popular, não depende só de nós. Eu sou analista político, eu sou cientista político, eu trago cenários, eu faço projeções aqui, mas na hora H são os caciques políticos que decidem. Na hora H são eles que determinam que a melhor opção seria essa. Olha o que aconteceu em São Paulo. O Gilmar Tato deveria ter apoiado o Guilherme Boulos. O que aconteceu foi que criou-se aí um clima belicoso entre PT e PSOL, que o Gilmar Tato tem direito de ser candidato, e todo mundo que criticava o nome do Tato, indicado pelo PT, parecia que estava sendo antidemocrático, e não era isso. A gente queria, obviamente, uma esquerda um pouco mais forte em São Paulo. Ao passo de que na semana anterior à eleição, o próprio PT, convencido disso, juntou o Lula e a Gleisi e foram tentar convencer o Gilmar Tato a sair da candidatura de prefeito para apoiar o Guilherme Boulos, por exemplo. Aqui em Aracaju, um ex-aliado do atual prefeito, Márcio Macedo, que sempre foi aliado, mas depois que começou essa briguinha boba entre PDT e PT, ele acabou deixando de apoiar o prefeito atual, lançou candidatura, resultado. A candidata aqui que se diz a Bolsonaro de saias praticamente, né? A justiceira, a defensora dos frascos e comprimidos aqui de Aracaju, acabou indo para o segundo turno, porque parte dos votos foi para o candidato do PT, que ficou em 4º lugar, inclusive, e nas projeções aparecia já que ele teria uma votação muito pequena, mas preferiram dividir nesse sentido. Então essa hipocrisia de que a luta é pelo Brasil, pela democracia contra o fascismo, ou ela tem de parar de ser dita, ou ela tem de ser levada a cabo. Porque não dá para você defender Deus e o diabo ao mesmo tempo não, meu amigo. Ou você entende que a junção é para poder trazer a normalidade para a política, ou você quer brigar basicamente para que o seu agrupamento político tenha força. O Rio de Janeiro, na minha opinião, é o exemplo mais triste disso. A gente está tendo no Rio de Janeiro agora 2 opções muito ruins porque a esquerda não se entendeu. E não é só não se entender porque não queria ter o candidato correto ou isso ou aquilo, não. A esquerda deu o segundo turno para 2 candidatos de direita. Foi isso que aconteceu no Rio de Janeiro. Se a esquerda tivesse montado uma chapa só forte no Rio, a gente teria pelo menos um candidato no segundo turno no Rio da esquerda, como tem acontecido já várias eleições. Mas, aparentemente, o que importa é o famoso ditado: farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu queria pedir a você que mora no Rio de Janeiro, o que é que você vai fazer agora no segundo turno? Você vai votar no Crivella, vai votar no Eduardo Paes? O Eduardo Paes tornou um voto útil tosco por incompetência da própria esquerda, que poderia ter um candidato da esquerda no segundo turno, mas preferiram ir por tudo ou nada e ver o que é que daria. Comenta o que é que você vai fazer, se você vai votar no Paes, se você vai votar no Crivella, se você não vai votar. Eu já disse que eu não recomendo votar branco, nulo ou se abster, porque se você não se importa com a política, se você não participa da política, você vai se tornar vítima dela, porque o candidato eleito, ele vai ser o prefeito de quem votou, de quem não votou, de quem compareceu, de quem não compareceu. Então o mínimo que a gente pode fazer é participar de forma efetiva do processo
democrático. Aqui no primeiro comentário fixo estarão algumas informações que eu utilizei para fazer esse vídeo aqui para vocês. Queria pedir a vocês também que deixassem like ou dislike para que esse vídeo tenha um alcance maior nas plataformas. E queria pedir a você que apoie o meu trabalho, que se puder colaborar apoiando, independente desse canal aqui, você pode ir aqui embaixo, clicar no botão Seja Membro e colaborar com R$ 7,99 por mês. Se você não puder colaborar assim, não tem cartão de crédito, não quer fazer isso, você pode ir na descrição do vídeo, tem um link do nosso Apoia-se, onde você clica, vai ser direcionado para o nosso Apoia-se, lá você pode colaborar a partir de R$ 5,00 no cartão ou no boleto bancário. E caso prefira, vocês podem colaborar diretamente com doação nas contas bancárias que estarão na descrição desse vídeo. Passados os recados, compartilhe esse vídeo e lembre-se, cabeça vazia e oficina para Bolsonaro.